Olá, tudo bem com você? Eu sou a Marina, planejadora financeira e consultora de investimentos. E na aula de hoje eu vou ensinar você a simular o valor da sua aposentadoria, o patrimônio que você precisa para se aposentar e também o quanto você precisa investir por mês para conseguir se aposentar na data que você quer. Tudo isso dentro do nosso sistema áureo. Para isso, nós vamos clicar aqui no cantinho em Objetivos e vamos em Aposentadoria. Vocês vão colocar aqui o mouse aqui em cima desse maisinho e vão clicar aqui nesse maisinho roxo, não é o laranja aqui em cima não, é o roxinho aqui. E vai aparecer uma tela como essa, com algumas informações. Deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar um pouco melhor de vocês enxergarem. Perfeito. Primeira coisa que ele vai perguntar é sua idade atual. Então eu vou fazer uma simulação aqui como se eu estivesse, simulando uma aposentadoria para mim. Então eu tenho 25 anos. Ele pergunta qual a idade que você gostaria de se aposentar. Vou colocar aqui que eu gostaria de me aposentar aos 60 anos. Ele pergunta qual que é a idade de expectativa de vida, né? Como que você pode ter uma noção da sua expectativa de vida? Claro que não vai ser algo muito fidedigno, mas você pode tomar como base as pessoas da sua família, né? Seus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, se eles costumam ter uma vida muito longínqua ou não. E aí, com base nos meus avós, as minhas avós vivem ali por mais ou menos 80, 90 anos. Então, eu vou colocar aqui 90 anos. Ele pergunta qual que é o INSS projetado. Quando a gente fala de INSS projetado, para você ter uma noção de quanto que você realmente aposentaria, de acordo com o INSS, você precisaria contratar um advogado voltado para previdências. Mas dá para a gente ter uma noção assim bem ruim de quanto mais ou menos você se aposentaria por aquele valor, que é retirado do seu holerite ali, se você é uma pessoa que trabalha no regime CLT, se você tem carteira assinada, aquele salário, aquela base de cálculo para o INSS pode ser uma noção assim bem próxima do que você talvez receberia na aposentadoria. Agora, se você é um autônomo ou uma autônoma, aí vai depender se você paga ou não imposto, né? Se você é MEI, por exemplo, você tem o direito a se aposentar com um salário mínimo, que hoje é mais ou menos R$ 1.100. Então, como eu sou MEI, eu não tenho carteira assinada, eu sei que eu aposentaria com mais ou menos R$ 1.100, por isso que é o que eu vou colocar aqui, falando a valores de hoje, a valores presentes. Essa alíquota do imposto de renda aqui, pessoal, é o imposto de renda que você vai ter que pagar ao resgatar os investimentos que você vai fazer quando você for investir. E hoje uma média ali de alíquota de imposto de renda que muito provavelmente você pagaria ao resgatar os seus investimentos é uma alíquota de 15%. Então vocês podem colocar 15%. Aqui o sistema ele pergunta uma inflação, porque quando nós estamos falando de dinheiro ao longo do tempo, veja bem, eu tenho 25 anos e quero me aposentar aos 60. Nós estamos falando aqui de pouco mais de 30 anos aí que eu vou juntar dinheiro, que eu vou investir o meu dinheiro para me aposentar. 30 anos, muita coisa acontece na economia. E não dá para garantir mesmo que os mesmos R$ 1.100 aqui, por exemplo, do INSS de hoje, será os mesmos R$ 1.100 daqui mais de 30 anos. Isso porque nós temos um fator chamado inflação, que ele come o poder de compra das pessoas. Então, R$ 1.100 hoje eu consigo comprar um celular Xiaomi, por exemplo. Daqui 30 anos, R$ 1.100 não vai comprar esse mesmo celular da Xiaomi. Talvez não compre celular nenhum daqui a 30 anos. Justamente por esse motivo da inflação. E aí, por isso, nós precisamos corrigir o nosso cálculo, corrigir aqui o nosso patrimônio com essa inflação. Porque se a gente calcular que você precisa de 1 milhão hoje para aposentar, 1 milhão hoje você consegue tirar o seu salário, mas 1 milhão daqui a 30 anos você não vai conseguir tirar o seu salário. Por isso a gente precisa corrigir esse cálculo com a inflação. Uma inflação média dos últimos 5 anos, descartando esse ano de 2021, que está
estamos com uma inflação de mais de 10% e é algo bem anormal aqui no Brasil, por incrível que pareça, consideremos aqui uma inflação de 5%, uma média aí de mais ou menos 5%. Em dias melhores, né, com uma economia melhor, essa inflação aqui ela chega até a 4%. Mas eu joguei aqui um pouco para cima devido a esses últimos cenários econômicos que presenciamos. Mas se você for uma pessoa muito otimista, coloque aí 4,5% de inflação. O importante é você pegar uma média de pelo menos uns 5 anos antes, uns 10 anos antes, entre 5 e 10 anos antes é legal para você ter uma média de inflação para colocar aqui. Outro tópico aqui que você tem que imputar é a renda desejada. Eu desejo aposentar-me ganhando R$10.000 por mês. Perfeito? Ele pergunta aqui também se você já tem algo investido. Então, vou colocar aqui que eu tenho R$30.000 investidos. E ele pergunta qual que é o rendimento do ano, tá? Bom, isso aqui vai variar muito da carteira de investimentos que você está investindo ou vai investir. Se você vai investir sozinho, depende muito do que você vai escolher para sua carteira. Se você vai investir com alguém, com algum profissional, com um consultor de investimentos, com um planejador financeiro, é importante você perguntar a ele uma média aí do rendimento da sua carteira para você imputar aqui. Então, eu vou colocar aqui que uma média de mais ou menos uns 10% ao ano, sendo bem conservadora. Ok? E aí eu vou clicar aqui em criar. E ele vai gerar essa simulação. E aí o que ele informa aqui nessa simulação? Que eu tenho 35 anos para me aposentar, né? Porque eu falei que eu queria me aposentar aos 60 anos de idade para ter uma renda desejada de R$10.000 por mês, com rendimento de 10% ao ano, no período de acumulação desse investimento. E aí ele me dá duas opções. Se eu quero me aposentar com renda eterna ou se eu quero me aposentar com consumo de patrimônio. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Nossa, até selecionei sem querer. Já falando então do consumo de patrimônio, isso significa que eu chegarei aos meus 60 anos de idade e eu vou começar a tirar do meu investimento R$10.000 por mês até eu zerar todo o meu patrimônio. Eu não vou deixar herança para ninguém, eu não vou deixar dinheiro para ninguém, eu vou consumir do meu patrimônio R$10.000 todos os meses até esse patrimônio acabar. Qual que é o problema desse consumo de patrimônio? O principal problema é que nós demos uma data para eu morrer, né? Que é aquela expectativa de vida. Então, com base na minha família, eu deduzi que eu morreria aos 90 anos. O problema está se eu viver mais que 90 anos. Então, se eu chegar aos 100 anos, eu terei 10 anos de problema. Que eu terei que arrumar renda, sei lá como, para me sustentar dos 90 aos 100 anos. Esse é o principal problema desse cálculo do consumo de patrimônio. O renda eterna significa que você vai aplicar esse patrimônio aqui, né, que deu aproximadamente 2 milhões, e todos os meses você vai tirar R$10.000, mas não do patrimônio, mas sim dos rendimentos desse patrimônio. Então, todos os meses é como se esse patrimônio ele rendesse R$10.000. Então, ele rende R$10.000, você tira esses 10.000. Ele rende novamente, você tira esses 10.000. E aí, no final das contas, esse patrimônio de 2 milhões vai ficar como herança para alguém. Claro que esses 2 milhões é valor presente, tá? Quando a gente fez aquele cálculo da inflação, ele projeta para valor futuro. Bom, e aí o que significa aqui as outras informações, né? Eu informei o sistema que eu tenho R$30.000 investido já. Então, ele fala que para renda eterna, eu tenho 1% do meu objetivo concluído. E para o consumo de patrimônio, eu tenho 2% do meu objetivo concluído, caso eu escolha essa outra opção. E aí ele diz que para consumo de patrimônio, eu preciso investir R$1.400 por mês, e para renda eterna, eu preciso investir R$1.800 por mês. Marina, eu realmente quero renda eterna, eu tenho muito medo de viver mais do que 90 anos, mas eu não consigo investir R$1.800 por mês. O que eu faço? Bom, primeira coisa é você tentar, de fato, sobrar
ter um espaço orçamentário no seu orçamento para você investir mais dinheiro por mês. E aí você pode conseguir uma renda extra e você destinar, por exemplo, todo o dinheiro dessa renda extra para esse investimento em específico. Você pode enxugar algum gasto ou mexer em algum outro sonho que você tenha, que eu já expliquei como imputar lá na aula de sonhos, de objetivos. Então você pode mexer ali no seu orçamento para liberar espaço para você investir mais na sua aposentadoria. Mas essa ideia de realmente fazer uma renda extra específica para investir em aposentadoria é a melhor ideia para você conseguir. Outra opção é você conversar com seu consultor de investimento, seu planejador financeiro ou você mesma para tentar colocar na sua carteira ativos de maior risco, né? Expor um pouco mais a sua carteira a renda variável para você ter uma rentabilidade melhor ao longo do tempo. E se você, por exemplo, conseguir 11% ao ano, esse investimento mensal cai de 1.800 para 1.200, né? Então, se você tiver uma rentabilidade melhor, esse investimento mensal também cai. Outra coisa que você também pode tentar mexer aí talvez realmente não se aposentar com os 10 mil reais que talvez você está acostumado ou acostumada a ganhar hoje, né? Então, só de tirar, por exemplo, esse investimento mensal aqui que você tem que fazer, eu vou até voltar aqui para 10% para vocês recordarem. Vamos tirar aqueles vou arredondar aqui, né? Tirando aqui 2 mil reais por mês, que é o que você deveria investir por mês para aposentadoria, porque se você tiver aposentado, você não vai precisar investir mais nisso. Então, reduzindo aqui para 8 mil reais, que é o que muito provavelmente você deve estar ganhando líquido aí, né, desse investimento por mês, você já teria que investir 1.400, né, que antes era 1.800, agora 1.400. Ou se não, outra opção, né, vou até voltar aqui os 10 mil, e a última e não menos importante, né, em vez de você aposentar aos 60, só de você se aposentar aqui aos 65, já cai de 1.800, né, que estava antes, para 1.300 reais por mês que você tem que investir para esse objetivo. Então, são algumas estratégias que você pode utilizar para reduzir esse investimento mensal, mas mesmo assim garantindo a sua aposentadoria. Espero que tenha te ajudado a simular aqui a sua aposentadoria. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, que eu vou te ajudar com essa simulação. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!